Annyeonghaseyo, Giminamieyo. Meu nome é Guilherme e hoje a gente vai ver o código-fonte da vacina contra a Covid da Pfizer-BioNTech. E para isso eu vou pedir a ajuda da Vanessa. Tudo bem? Guilherme. Tudo bem, e você? Legal. Vamos explorar um artigo que o Paulo compartilhou com a gente, né? Que vai fazer engenharia reversa do código-fonte. Curioso. Aliás, é bizarro. Engenharia reversa do código-fonte. Será que o código-fonte aqui é... não, aqui é engenharia reversa, the source codes of the BioNTech vaccine. Isso, beleza, então é isso mesmo. Pegando a vacina e fazendo a engenharia reversa do código-fonte, entendendo o que acontece ali por trás da vacina do turco que mora na Alemanha e trabalha em parceria com a empresa americana. Então vamos lá, tem tradução aqui em um monte de língua, tem em português também, a gente vai aqui no original, tá? E Vanessa, eu vou te pedindo ajuda à medida que a gente vai passando, tá bom? Tá bom. Beleza, então bem-vindo, bem-vinda, blá, 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 ao post mais pop, ai que horror. Nessas palavras, aqui. Primeiro ele fala, né, a gente vai olhar o código-fonte da vacina. E aí quando você pensa código-fonte da vacina, como assim? Então são chips chineses implantados na vacina, não sei o quê? Não é nada disso. É porque pensa, né, que ele está fazendo uma analogia, que o DNA é como se fosse o código-fonte do ser humano e da vida, etc. Então, como essa vacina é baseada em mRNA, o código-fonte é, na verdade, ele vai dar uma olhada aí na genética, acho que é isso, na genética da vacina. Isso, na molécula de RNA. Que é o que eles vão usar, né? mRNA da vacina. Isso, RNA mensageiro. Ele fala, né, é justo isso, a vacina não, um líquido, não, calma aí, como assim código-fonte e tal, então calma lá. Então vamos ver, primeiro, olha, a WHO, como é que é a WHO em português mesmo? É a OMS, né? Na Organização Mundial da Saúde tem uma sequência genética, foi publicada, por exemplo, aqui tem os primeiros 500 caracteres do mRNA dessa vacina, né? E isso. Tem esses 500 caracteres. É a sequência genética. Se eu pegar isso aqui, eu faço a vacina. Na verdade, são mais, né? Aí ele só deu os primeiros 500, mas são 4.284 nucleotídeos que compõem o RNA mensageiro da vacina. Curioso, só potência de 2, hein? 4,284. Aí, se você clicar aí no Source, World Health Organization, tem aí, aparece aí a sequência inteirinha, e bem explicadinho. Se eu tivesse o Word, eu abriria isso agora. Como eu não tenho, eu não consigo abrir nesse instante, porque é um doc, né? Universal, externo no meu computador. Mas beleza, então aqui tem o completo, é isso? Isso, aí a OMS disponibilizou todos os nucleotídeos que compõem. Legal, ele cita aqui. Aí minha dúvida primeira logo de cara é o tal do símbolo judaico, não sei o que é isso daqui, o que é esse cara Acho aqui? Que não tá aparecendo. Então ele aí, o que é esse, por que a gente tem esse cara aqui? Ele vai falar, né, daqui a pouquinho pra gente. Tem algo de diferente aí, né? Quer dizer, tem A, tem C, tem G e não tem T, né? É isso, basicamente. Aqui, como é o RNA, não tem a uracila, né? Não tem U porque é RNA. Mas aí tem a explicação, não sei se você quer que eu já fale. Vamos chegar nela. Não, vamos chegar, a gente já chega e você explica melhor. Então a ideia é que você pega essa vacina, pega esse código-fonte aqui e manda imprimir numa impressora de DNA. Eu até fui olhar o site dessa Codex DNA, que não é um arquivo do doc, e aí eu consigo abrir aqui. Olha só, tem uma impressora de DNA para quem tiver aí com vontade de imprimir algumas vacinas ou clones, né? Clonar coisa, etc. Trabalho do dia a dia, né? Quem sabe, né? Daqui a uns anos. Uma medicina personalizada, né? Legal. Então, sai só um pouquinho de DNA, blá, 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 e aí processa e vira RNA. Então tem que parar para pensar que, na verdade, ela é uma impressora de DNA. E aí ela imprime o DNA e depois a gente tem que transformar esse DNA no mRNA da vacina. É isso ainda. Isso aí. Legal. E isso eu acho que deve estar ligado com uma coisa que você me falou lá para trás, que ele aparece aqui, aqui ele faz uma analogia, né, que o RNA, ele é a memória volátil, se eu não me engano é o termo, né, memória de trabalho, que ela vai embora mais rápido, né, ela se destrói mais rápido, uma mutação mais rápido, eu imagino. Então, a impressora é de DNA, porque aí ela dura mais tempo, mas na hora de aplicar, tem que virar... e aliás... É justo por isso que ele comenta, né, dos freezers, né, quando vira mRNA, o mRNA decai mais, não estou usando o termo errado, né, muta mais rápido, se destrói mais rápido, precisa... Por isso que é esse problema, né, de você ter que armazenar em ultrafreezer, que vai de menos 70 graus até menos 80 graus, porque o RNA mensageiro é uma fita simples, então ela tá mais vulnerável à degradação. Tem também a química, né, do RNA mensageiro, que ele tem uma ribose como açúcar, que é uma molécula mais reativa também. Então, mesmo estando a menos 70 graus, com o tempo, né, ela ainda pode ser degradada. Então, por isso que
que seria um problema, no caso, para a logística, né, dessa vacina. E quando você diz que ela é uma fita única, lembrar que no DNA são 2 fitas, né? E aí o que conecta as 2 fitas é uma molécula ou é molécula? Não sei o que é que conecta. É uma ligação covalente, uma ponte de hidrogênio, que vai conectar as 2 fitas. Conecta as 2 fitas, e aí na hora que quebra o mRNA, quebra e produz o RNA, o mRNA, ele é uma fita só. É uma fita simples. Então, se você pensar, as bases nitrogenadas dele estão meio que expostas, né? A ação de enzimas. Chega uma outra coisa que bate ali sem querer, já era. Isso. Quando eu digo bate, eu quero dizer conecta, né? Por qualquer motivo aleatório, que pode ser. E aí acaba não funcionando como iria. Então é por isso que degrada mais frequentemente ou mais rápido que as 2 que já estão lá. Entendi. A meia-vida do DNA são 500 anos. Então, se você tem uma quantidade de DNA para decair para metade da concentração, leva 500 anos. Então, por isso você consegue fazer análise de filogenia de algum tipo de mamute, desses animais da megafauna que foram extintos, por exemplo. Já o da RNA, em temperatura ambiente, se eu não me engano, se você deixar uma molécula de RNA em temperatura ambiente, eu acho que demora cerca de 10 minutos para ela já começar a se degradar. Então, por isso que DNA, como evidência, também vai durar muito tempo. Seja lá o que for. Né? Isso, para análise forense. Aí ele fala do peso aqui, que parece ser um peso bem leve, e ele define aqui o número de caracteres que tem do ACTG, eu imagino que seja, que ele está considerando. No caso não é T, né? A gente vai ver daqui a pouquinho. Ele faz em bytes, mas ele diz então que no final das contas tem 14 petabytes de informação em 30 microgramas de vacina, acho que é isso, né? Que ele me parece que é meio que é isso, né? E que, na verdade, são 13 bilhões de repetições dos mesmos 4.284 caracteres, né? E aí vai ser super interessante quando aparecer lá pra frente a história, as coisas que eles fizeram, né? Vamos lá. A informação, conteúdo, é só 1 kilobyte. Ah, entendi. Então, aquele código que você falou, ele é... A vacina em si, a informação da vacina em si é menos de 1 kilobyte. É quase, desculpa, um pouco mais que 1 kilobyte. Esses outros 4.284, né, os que completam 4.200, são outras coisas do que boilerplate para fazer a coisa funcionar. É meio que isso. Acho que é porque dentro da vacina são várias moléculas de RNA mensageiro, né? Não é só uma molécula que você vai colocar lá. Então, acho que é por isso que ele está falando de... Então, 30 microgramas da vacina, né, de uma dose, que pode ter esses 6 vezes 10 elevado a 16 caracteres aí, que vai corresponder aos 14 petabytes. Você repete as 13 bilhões de vezes. Legal. Aí ele calculou o correto, blá blá blá. E aí ele começa a fazer a analogia, né? Que esse autor, se eu não me engano, tem uma palestra dele, vai ter um link em algum lugar aqui pro YouTube dele, a gente coloca no vídeo também, que ele começa a fazer essa analogia com computação, né, ou com programação, mais específico, né, com a ciência da computação. Então ele fala que a gente usa 0 e 1 para bits, né, quando a gente trabalha com bits de 0 e 1, né, e na vida é a CGT. No vídeo dele ele acaba falando, né, se a CGT é a mesma coisa que representar com 2 bits, né, uma da maneira de ver seria, então, 2 bits para representar a CGT e 1 bit para representar 0 e 1 que a gente usa, né. Ele descreve que isso é feito no mundo computacional de diversas formas diferentes. Então, por exemplo, uma coisa está positiva ou negativa. Você poderia considerar um ímã, né? Se está positivo é 0, se está negativo. Ou se está positivo é 1, se está negativo é 0. Ou várias outras coisas, né? Se está passando corrente é 1, se não está passando corrente é 0. Tem várias formas físicas de você ter os zeros e uns. E o ACGT, ou U, no mundo real, na vida, são moléculas, né? Então são essas sequências de moléculas que você diz, que é o DNA, o RNA, etc. Né? Ele faz a analogia dos 8 bits para o byte e dos 3 nucleotídeos para aquilo que você me explicou, que é o códon, que são 6 bits de informação. Aqui ele fala, né, 2 bits por caractere de DNA, eles chamam de caractere, né, que é um nucleotídeo, é isso? Acho que é como se fosse, por exemplo, o A seria 00, o C 01, o G 10 e o T 11, seria isso. Tá ótimo, né, uma tabela de 4 valores. E tem 64 códons diferentes, beleza, blá, 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 blá. Eu acho que talvez seja esse link. Não, aqui é o link dele descrevendo e o vídeo da palestra tá aqui, tá? Se você clicar no link, 2 Hours for You, acho que é uma das palestras, não sei se foi bem essa que eu assisti, mas tem algumas palestras dessa pessoa. Só confirmar que é ele mesmo, não é de outra pessoa que eu assisti, só ver aqui. E não tem aqui o rosto dele. Eu não sei se é, mas beleza. E o que o código faz? Vamos lá. A vacina ensina o corpo a lutar contra o patógeno. Genial. De preferência, sem deixar a gente doente. Me parece ser uma boa definição de vacina, né? Você vai treinar, né? Você vai treinar seu sistema imunológico. Faz sentido. Com um vírus enfraquecido, né? Ou com um vírus que não consegue agir. Então, de alguma forma, você deixa o bicho mais fraco ou incapaz. Meio que seria isso. E o tal do adjuvante
adjuvante? Pode falar. Então, aí tá a grande diferença, né? Porque a gente tá mais acostumado a ver essas vacinas com um vírus atenuado ou um pedacinho do vírus, que aí você oferece como se fosse esse oponente mais enfraquecido, né? Pro teu sistema imunológico treinar. Mas aí no caso do RNA mensageiro, ele não é uma proteína, né? Como que teu sistema imunológico vai agir? E aí foi essa grande sacada, porque quando você tem uma vacina de vírus atenuado, você tem que fabricar esses vírus em laboratórios, tem que manipular eles, ou um pedacinho dele. Agora, no caso do RNA mensageiro, não, você dá a informação para a tua própria célula fabricar essa proteína. Então, eles eliminam essa etapa de fabricação de vírus ou de alguma proteína dele em laboratório e passa e terceiriza essa função para nossa célula. E para quem tem medo de vacina, né, tem aquelas teorias de conspiração de vacina, a vacina tradicional, ela coloca um vírus atenuado, que é incapacitado de, por exemplo, de reproduzir ou de fazer mal pra gente, né, ou um enfraquecido. Então, na prática é isso, né, você tem lá uma seringa, dentro da seringa você vai ter esse vírus nessa condição, quando você coloca, o seu corpo luta contra ele e aprende a lutar e na próxima... Cria memória. E nesse caso, então, o que eles estão colocando na gente não é o vírus atenuado ou o vírus enfraquecido, é uma receita de bolo para que o nosso corpo produza um vírus atenuado. Na verdade, vai produzir uma parte dele só, né? Só vai produzir a spike. Que é mais seguro ainda, né? É mais seguro do que colocar um vírus que não sabe fazer nada, é você colocar a foto do vírus, é isso, basicamente, né? Você colocar, olha, o vírus é mais ou menos assim, não é o vírus, né? Depois você manda a célula fazer só um pedaço dele, então por isso que ela é segura. Primeiro que o RNA mensageiro não consegue entrar no núcleo da célula, então não vai afetar seu DNA, e fora que é uma parte só da receita de fazer o vírus, não é a receita inteira do vírus, então não tem risco de a sua célula sair por aí fazendo vírus e te atacar. E não é a receita que mata, é a parte da receita que simplesmente tem um aspecto, entre aspas, físico, né, das moléculas para que isso. Coisa do gênero. Então, esse é o aspecto de segurança, né, para tirar justo aquele medo do tipo, como você citou, né, tô colocando um mRNA de outro, né, que foi customizado, aliás, né, fabricado. Isso vai zoar o meu corpo ou isso vai produzir, então, o vírus de verdade. Não vai produzir o vírus, vai produzir uma coisa que se assemelha ao vírus, que é um pedacinho dele, mas não é o pedaço que faz mal, né? É só uma coisa legal. Então, in a laser-like way, vamos ver. Então, uma molécula aqui é o que você falou, né? Então, o que tem é uma parte do material genético que descreve o tal do spike. Eu acho que ele mostra uma foto em algum lugar, não mostra? Tem, acho que tem uma foto. Aqui. Aí, isso. O spike são esses espinhos. Assim, né? Esses espinhos. Que a proteína spike do vírus, ela é responsável por se ligar aos receptores de membranas das nossas células. Então, ela que faz o reconhecimento, a ligação entre o vírus e a célula humana. Então, se isso daqui é o vírus de verdade, mas se a vacina que é colocada na gente, ela produz o spike sem o que tá aqui no meio, não é o vírus, né? É só o spike. Isso. Então, basicamente. E aí a gente aprende a lutar contra o spike e não tá nem aí pro que tá lá dentro. E aí quando o vírus chegar, a gente luta contra o spike e não tá nem aí, porque o bicho, entre aspas, morre junto, né? Isso, porque a gente vai já ter criando anticorpos para realmente reagir com o spike do vírus de verdade, se ele surgir. Legal. Então, beleza, isso daí, a vacina, tarará. Então, por alguns métodos químicos espertinhos, ela consegue colocar o material genético dentro de algumas células nossas. E aí, como você falou, não é uma cópia só do mRNA, tem os 13 bilhões ali, porque precisa dar um banho de produção, né? Produz o spike em quantidade grande o suficiente para que o nosso sistema de imunidade entre em ação, confrontando com os sinais dele. E é isso, né? Não é só o spike protein, né? O nosso sistema imunológico tem que perceber que, opa, isso daí vai me fazer mal. E aí entrar em ação. Porque se ele achar, não, isso daí eu tô de boa com isso daí, aí ele não aprende porcaria nenhuma também, né? Beleza, vamos pra frente. Minha dúvida ainda é adjuvante. Então, nesse caso, não tem adjuvante, isso que eu não entendi, sabe? Porque ele tem. Lá pra cima tem um link pra onde tá a receita da vacina, tem vários componentes, tem uns adjuvantes, inclusive o RNA mensageiro, ele tá envolto por uma capinha por nanopartículas de gordura, né? Que é para ele poder se fundir na membrana da nossa célula. Então vamos lá. E aí o código-fonte. Então agora ele vai olhar o código para valer. Primeiro ele dá uma revisão um pouco daquilo que você já me ensinou nos outros vídeos, que a gente vai ler do 5' pro 3', né? Algo do gênero. 5 linhas para 3 linhas. 5 linhas para 3 linhas.
O Prime é inglês, né, que a gente fala. Eu andei lendo, né? Eu andei lendo em alguns lugares, então, lendo e estudando um pouco mais essa semana. Beleza, então ele começa com o tal do CAP. E o CAP, ele faz uma analogia que nem programa um exe no DOS, né? Para quem programava em DOS ou em Windows e cria executáveis, né? Os primeiros bytes de um executável dizem que aquele arquivo é um arquivo executável, não é um JPEG, não é um GIF, não é um doc, né? Então os primeiros bytes, que é aqui no caso da vacina é o GA, né? No caso do DOS e do Windows é o MZ, e no caso de scripts, não binários, né? Scripts de Unix é o cerquilha exclamação. Você está dizendo logo de cara, opa, no caso do Windows é um executável, né? Aqui diz, olha, é o começo, tô começando, meio que isso, né? Isso. É porque, assim, a gente fez lá na Rosalinde, a transcrição do DNA para RNA. Aquele RNA que a gente transcreve direto do RNA é um pré-RNA mensageiro, que é um RNA mensageiro precursor. Mas não vai ser aquele RNA que vai virar uma proteína, ele tem que ser processado. E aí, depois que ele vai ser processado dentro do núcleo, aí ele é enviado para o citoplasma e lá vai ter o processo de tradução, onde vai formar as proteínas. E o que eles fizeram com esse RNA mensageiro, né, sintético, foi justamente já entregar esse RNA mensageiro processado. E o processamento do RNA mensageiro, se você subir um pouquinho, subir a tela, isso aí. Ele envolve colocar esse cap 5', que é um capacete, na extremidade 5', que é uma guanina metilada. Então aí, no caso, eles colocaram tanto a guanina metilada como uma adenina também. Então esse é um dos processamentos. Aí depois vai ter colocar uma cauda poliar, que é que tá ali no final. Vai ter a introdução dessa sequência 5'TR, 3'TR, porque o RNA mensageiro do vírus que eles pegaram é só essa porção que tá escrito SIG e S-protein multi. É só isso. Então, no laboratório, eles tiveram que processar esse RNA, colocando essas partes. Então, o cap 5', por que eles colocaram? Para a célula achar, para você hackear a célula, né? Para você enganar a célula, falando, não, esse RNA não é para você destruir ela. É um RNA que você vai ter que traduzir. Então, eles colocam esses sinaizinhos, né? Porque quando você põe um RNA exógeno, a célula, primeiro, ela quer destruir aquilo, porque aquilo pode ser uma ameaça para o nosso corpo, né? A maioria dos vírus são vírus de RNA. E também, o outro problema é você fazer esse RNA virar proteína. Então, você tem que fazer esse processamento do RNA mensageiro sintético aí. Legal. Então, o GA que apareceu, ele indica que vem do núcleo de uma célula humana, esse mRNA. É como se fosse isso. Ele tá mimetizando. Entendi. E quando vem de um outro corpo, que foi o que você falou, acho que é exógeno, é isso? Fora do corpo humano, é isso? É. E aí, então, ele vem outra coisa. Não, então, se for um vírus, né, o vírus vai enganar a célula, o vírus vai ter toda a evolução que faz ele enganar a célula, né? Ele mesmo tem as enzimas dele. Tá, então o vírus vai vir com alguma coisa que é justamente para enganar a gente replicar ele também. Tá, beleza. Mas minha dúvida seria, se eu pegar um mRNA de uma onça pintada e colocar, ela tem o início dela aqui, dos mRNAs dela, começa com o mesmo GA do ser humano? Ou é isso? Provavelmente sim. Tem muitas tecnologias de DNA recombinante que a gente faz isso, né? Claro que não é simplesmente você fazer isso, né? Mas talvez... A coisa é mais compartilhada do que menos compartilhada entre os seres vivos. É. Tá. Beleza, então esse daí é o GA, que é para dizer que, olha, beleza, tá vindo do núcleo, etc, para enganar o nosso corpo, que aquilo é literalmente hackeando, né? Já começa a ficar claro que você tá hackeando o corpo humano, no sentido de hackear um computador, você envia alguma coisa para enganar ele. No sentido positivo, obviamente, né? Não estamos falando hackear no sentido negativo. Aí a 5' é untranslated, que é a parte que não vai ser traduzida, né? Você me explicou, então, que do 5' pro 3', tradução é feita sempre do 5' pro 3', e as proteínas vão estar descritas no RNA e blá, 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 blá. E aí ele vai procurar, então, a gente encontra nessa parte que não vai ser traduzida, que é o UTR aqui, né? Encontra esse código. E aí a primeira surpresa foi essa que a gente falou, que não tem nem U nem T, no caso do RNA, que é o U, que eu nunca lembro qual que é o nome. A uracila. Uracila, mas tem o CP, sei lá qual que é o nome disso daqui. Pseudo-uracila, sei lá, alguma coisa do gênero. E aí, super legal. Quer explicar o que faz, o porquê disso? Então, eu também achei super interessante, porque, inclusive, esse trabalho, ele
ele traz pra gente a importância da ciência básica, né? Porque esse trabalho foi feito por uma cientista húngara, mas acho que ela mora nos Estados Unidos. Foi na década de 90, ou no início dos anos 2000, que ela estava trabalhando com RNA. Só que sempre que você injetar um RNA, o nosso corpo destrói, porque é uma molécula estranha. E ela viu que quem entregava pro nosso corpo que o RNA era uma molécula estranha era a uracila. Então ela pensou, então se eu modificar essa uracila, se eu torná-la um pouquinho mais fraca, talvez eu consiga driblar o sistema imune. E foi o que ela fez, ela substituiu as uracilas por esse 1-metil-3-pseudoridilil, e aí é como se passasse desapercebido pelo sistema imune, e aí o RNA consegue entrar na célula. E o que eu acho incrível, que ele também traz um link, né, para essa história, é que ela teve vários projetos negados, porque ninguém botou fé nessa ideia dela. E olha que incrível, né? A gente não consegue ver, às vezes, o valor da ciência básica, porque o resultado dela demora, é muito imprevisível. Mas ela é fundamental para se construir a ciência. Porque as pessoas já querem logo o produto da ciência, né? Não entendem que a ciência é um processo que demora. Uhum. E a gente tem que lembrar que uma coisa que você foi me ensinando, e eu vou fazendo esse exercício na cabeça toda vez, né? Que quando a gente vê um U, quando a gente vê um T, um A e um C, ou G, né, a gente não é que nem a computação, que é um 0 ou 1. Porque eu, como cientista da computação, ou algo do gênero que eu sou, não sei o quê, se eu tenho essa tendência de ler como 0 ou 1, eu esqueço que isso é uma molécula, e uma molécula tem a sua composição química, que é essa daqui, e que por isso ela é mais fácil de se conectar com outras moléculas, né? Com certos tipos de moléculas. Não é? Se eu penso só em 0 e 1, eu zoei, eu apaguei toda essa informação do 0 e do 1, eu simplifiquei demais. Então, quando a gente tem o 1, por algum motivo, então, o nosso sistema, o antivírus original que ele fala, né, que é o sistema antivírus do nosso corpo, ele combate isso, né? De alguma forma ele deve se detectar nesse U, porque é uma molécula que tem certas características, mas no momento que você altera as características dessa molécula por alguma coisa parecida, mas um pouco diferente, o sistema antivírus nosso não consegue detectar mais essa molécula. Então é uma molécula detectando outra na prática, no final das contas, né? Uhum. Isso aí. Mas, aí que ele fala, né, que é a sacada, né? Então ela percebeu que o sistema imune não conseguia fazer essa conexão, seja lá como for essa conexão. Mas as outras partes da célula, que é a parte que ela quer atingir, ignora essa mudança. Ignora essa mudança quer dizer, consegue fazer o binding mesmo assim. É o suficiente para enganar o sistema imune, mas se mantém ainda na capacidade de fazer a tradução da proteína. Perfeito. Ele fala a analogia aqui com segurança, que é quando você consegue passar pelo firewall, porque você manda uma mensagem, né? Você manda uma mensagem de HTTP que está mal formada. Como ela está mal formada, o firewall, os sistemas de segurança acabam deixando passar por qualquer motivo de bug, segurança, né? E lá atrás, no final, ela é interpretada corretamente, o que faz você ter acesso à informação que você não deveria ter. Então, no sistema de segurança tem isso. E é basicamente isso. E eu acho isso muito legal, que tá ligado com uma outra coisa que você me falou, que é a história das mutações das bases, que quando você tem lá o códon, você tem o terceiro nucleotídeo, muitas vezes se ele decai, eu usei o termo decai, mas quando ele muta, mesmo assim é capaz de fazer o binding que precisa ser feito, né? Capaz de fazer a conexão. E isso me lembrou exatamente isso, né? Que você tinha explicado, que era, olha, ela criou uma outra molécula, né, que vai conseguir fazer o bind aonde ela quer e não vai fazer aonde ela não quer, né? É mais ou menos isso. Sim, faz todo sentido. Então tá. E aí o que você falou, né, os benefícios da ciência básica, né? Lembrando que aqui é básica, não é básica de fácil, não é básica de simples, é básica de base, né? Base simples. Você ampliar o conhecimento daquela área, né? Não quer dizer simples. E que você falou de conseguir dinheiro, etc. Tem o link aqui também. E aqui a pergunta que me veio na cabeça logo de cara foi essa também. E por que então, se a gente, ser humano, pode dar essa hackeada e criar esse bicho aqui, que eu sempre esqueço o nome, você falou já 10 vezes pra mim, por que o vírus não vai fazer isso, né? Evolução aleatória, né? De repente, alguma coisa lá pra parar, pumba, um vírus de repente faz isso, né? E aí ele fala que a vida não tem as máquinas para criar essa molécula, né? Para criar essa... Basicamente isso. Por enquanto não, talvez. Por enquanto, né? Foi o que eu pensei também, mas quer dizer que os passos são mais longos do que uma mutação muito simples, né? Me parece. Tá, beleza. E a questão que você falou do DNA também ajudou bastante mesmo. Beleza, voltando para o 5UTR. O que são esses 51 caracteres?
nem tudo tem uma única função clara, tarará, tarará. O ribossomo é quem traduz, quem produz as proteínas, ingere o RNA e gera a proteína, né? Gera o aminoácido que depois se dobra na proteína. Tem um vídeo bacanudo que eu não sei explicar, você sabe explicar? Eu tento me explicar e eu não consigo. Essa fita preta é o RNA mensageiro, né? Que o ribossomo é essa molécula verde e amarela, que são 2 subunidades, se liga e vai lendo. Esses azuizinhos são os RNAs transportadores que trazem os aminoácidos. Então, o RNA transportador, ele vai reconhecer o códon. O RNA transportador, ele tem um anticódon, que vai esparear com o códon, né? E aí vai trazer o aminoácido referente àquele códon, que é essa cadeia preta que tá crescendo aqui, nessa subunidade verde. Aqui, né? Aqui. É. Quer dizer, ele entra no ribossomo, ele entra por uma ponta amarela e continua saindo aqui pela ponta amarela, lembrando que isso daqui é o mRNA, né? Isso. E aí o ribossomo tá aqui feliz e contente, chega aqui então um azul claro com azul escuro. O RNA transportador carregando o aminoácido. O transportador aqui, o aminoácido aqui. O aminoácido encaixa aqui como próximo. O aminoácido é o azul claro. O transportador é o azul escuro. Aí, aqui na pontinha de baixo do azul escuro, tem o anticódon, que vai esparear com o códon. Com o códon aqui. Isso. Aí o aminoácido vai formar uma ligação peptídica com essa cadeia de proteína que está em crescimento. Que vem aqui, que ele cresce aqui, né? O azulzinho claro faz esse cara crescer, e aí o azulzinho escuro vai embora. Isso. E em algum momento é gerado um novo azul claro que se conecta com ele, ou isso daí é destruído. Né? Não, ele fica livre para trazer outro. Tá, entendi. E aí eu tenho uma pergunta, porque em alguns lugares do mundo e da ciência a gente tem um movimento aleatório, e a minha sensação, totalmente leiga, é que quando a gente fala ele vai trazer outro, ou quando a gente fala ele vem aqui e se alinha, a minha sensação é que isso seria um movimento aleatório, tipo, não é que ele que nem a gente, eu tô olhando, olha a comida ali, aí eu vou na comida, é que ele tá se movimentando aleatoriamente ali dentro da célula, ou dentro de onde for, e como ele é o único que se encaixa aqui, por sorte, ele se encaixa, né? Por sorte, ele chega perto e se encaixa. O outro chegou perto também, mas não encaixou. O outro também chegou perto, não encaixou. Minha sensação seria que essa seria a realidade. Faz sentido ou não tem nada a ver o que eu falei bobagem? É sempre 100% certo, Gui. É isso mesmo. É por colisão, por tentativa e erro, e vai tentando. Que bizarro. Como pode, né? Como pode a aleatoriedade, né? De alguma forma, a aleatoriedade não só ela é determinística em várias coisas, né? Mas aqui ela... Que loucura, incrível. Isso acontece também na transcrição, de repente tem um pedaço lá do RNA que tá um pouquinho mais frouxinho, aí coube uma proteína lá e vai ser transcrito. Entendi. Que é como faz a regulação também. Que loucura, incrível. Bom, bora pra frente, beleza. Então é isso aqui que tá acontecendo, maravilha. A faixa preta é o RNA, etc, blá blá blá. Quando ele tá falando que é o RNA, esse é o RNA mensageiro. Tá. O ribossomo precisa sentar no RNA para funcionar. Quando ele senta, começa a sair formando as proteínas. O ribossomo landing zone. Tá. Então é isso. Então o UTR meio que diz, olha, comece aqui. É meio que isso, né? O UTR é esse. Uhum. Ele até fala como uma pista de pouso para o ribossomo. Tá. Você vê, né? Eu deixo passar palavras que fazem toda a diferença. É a pista de pouso para o ribossomo, onde o ribossomo, lembrando o verde e amarelo, cai na faixa preta e aí a coisa começa. E não só isso, né? Ele fala dos metadados, que também é super interessante. Quando que isso deve ser feito e em quanto, né? Ou frequência, ou algo do gênero, né? Uhum. E aí eles pegaram o UTR mais imediatista que eles encontraram, que faz todo sentido, de algum gene, que deve ser algum gene de algum lugar, né? É a alfa-globina, que é da nossa hemoglobina. Tá. E produz bastante dessa proteína, entendi. E otimizou mais ainda. Então eles pegaram o TR da hemoglobina. A alfa-globina é uma das cadeias da hemoglobina. Uma das cadeias da hemoglobina. E otimizaram mais ainda, que é mais legal ainda, né? Imaginar que eles estão otimizando a otimização, né? Pega a otimização do corpo humano, corpo humano ou da vida, seja lá o que for, e aí otimiza em cima disso, né? E deve ter sido tentativa e erro, deve ter de tudo, né, para procurar otimização nisso, né? Beleza, então isso é só esse cabeçalho para dizer, olha, comece aqui e saia produzindo feito um louco, porque eu vou precisar de muito disso, basicamente isso, né? Isso. E aí começa a entrar na peptídeos... Agora é de fato o RNA mensageiro do vírus, que eles tiraram do vírus.
Tá, é o trecho que eles pegaram do vírus e colocaram para dentro da vacina. Tarará, tarará. Agora aqui é o peptídeo sinal. Tá, peptídeo sinal, nome do negócio, seja lá o que for. Ele fala que quando ele produz, ele tem que ir para algum lugar, que é isso que você falou, tá. O jeito de ver... Então, Gui, aqui é onde de fato a tradução começa. Até então, o ribossomo só estava andando pelo RNA mensageiro, só estava procurando o início da tradução. Não sei se você lembra que o códon de início, o códon de start, é o AUG. Então aqui você pode ver, ó, o número 3 é o AUG. Tá. Isso. Então é aí de fato onde vai começar a tradução. Então, ó, aqui eu tenho o 5' Então, provavelmente, o próximo caractere aqui depois do 5', a próxima molécula é o AUG. Isso, isso. Legal. Então, AUG será que é esse AUG aqui. E aí ele compara o AUG do vírus, a sequência do vírus, com a sequência da vacina, que parece ser muito parecida, né? De 3 em 3. O que eles fizeram, na verdade, onde foi possível trocar, eles colocaram C e G, citosina e guanina. Então, como você tinha falado, quando a gente troca a última base do códon, pode ficar o mesmo aminoácido. Então, isso foi uma maneira deles otimizarem, porque quanto maior a quantidade de citosina e guanina, maior a eficiência na tradução. Então, onde eles puderam trocar o U ou o A por C e por G, eles trocaram, justamente para aumentar mais ainda a eficiência da tradução. Mas ainda codifica o mesmo aminoácido. Entendi. Porque tem que lembrar, então, que um códon, que são esses 3 aqui, por exemplo, o CU, ele codifica uma proteína X. E o CUG também codifica essa mesma proteína, por exemplo. Então, tanto faz, entre aspas... Tá, lá embaixo? Aqui, isso, então, CU, vamos pegar o CU, acho que era. Isso, CU e CUG. Os dois produzem a proteína chamada leucina, eu vou chutar. Isso, aminoácido. Aminoácido, leucina. Então, tanto faz se é CU ou CUG. Só que, como você disse, se for CUC ou CUG, o corpo dá um jeito de produzir... O que é isso, aumenta a eficiência na tradução. Ele vai traduzir com maior eficiência, mais quantidades, ou o ribossomo vai se ligar mais fortemente, vai aumentar a eficiência. Eu não sei como eles viram isso, mas eles viram que aumenta. Isso eu acho que eles falam também que é de alguma pesquisa base aí, né? Não foram necessariamente eles, né? Eu tenho impressão, não sei porquê. Mas beleza, então... o códon tá aí, então é isso, como é o mesmo aminoácido que você me corrigiu. RNAs... Tá... Aqui ele fala, que ele está explicando o mapinha dos códons. Então o C é maravilha e o AGU deve aparecer aqui, que é aquele... Era AGU? AUG? AUG, que é metionina. Cadê a AUG? Tá do lado esquerdo. Aqui, metionina. Beleza. Que é um aminoácido, não é uma proteína, tá? E aí... Então a maior parte das mudanças acontece no terceiro, que é justo essa otimização. Então, de novo, hackeando RNA... para otimizar como esse RNA vai ser interpretado pelo nosso corpo, né? Literalmente. Beleza. O que você falou, convertido mais eficientemente, foi o que você falou, tem o link para pesquisa na vacina, traduzindo os Gs e Cs. E aí ele cita que teve uma que não foi feita e ele está na dúvida do motivo. O autor aqui está na dúvida do motivo. Ou a autora, porque agora eu fiquei na dúvida se é a pessoa que assistiu a palestra. Beleza, e aí chega na proteína. Então, beleza. Então, a gente chegou aqui no trecho da 5-TR. Isso. O peptídeo sinal, ele é um sinal, literalmente, para dizer a célula para onde ela deve levar essa proteína. Tá. E agora a proteína de fato. Tá. Quando você diz para onde deve levar, o que quer dizer onde? O que é esse onde? Porque muitas proteínas elas vão ser excretadas, por exemplo, um hormônio, por exemplo, a insulina, ela tem que ser excretada, então a célula sabe que tem que jogar essa proteína para fora. Muitas proteínas podem voltar para o núcleo, de volta para o núcleo, que vão ter ação dentro do núcleo. Então é um sinal, realmente um sinal que vai falar, leva essa proteína para tal lugar. E geralmente chegando nesse lugar, esse sinal é removido. Entendi. E eu vou chutar que, de novo, apesar de biólogos e vocês, químicos, etc., estarem usando a palavra sinal, na verdade é uma composição de moléculas, na verdade que é a mesma coisa, né? É essa composição de moléculas específica que vai se juntar com algum transportador que vai levar, que vai para A ou que vai para B. E aí se ele se junta, é meio que isso, né?
Provavelmente, sim. Provavelmente, né? Então se for isso, para mim é muito mágico, porque no final tudo cai nessa questão química de tipo, olha, as bases ou a característica dessa molécula se conecta com outra molécula que faz tal coisa, né? Que é o que a gente chama da chave fechadura, né? Não sei se você lembra disso do cursinho. Não lembro de nada, não. Eu nem sabia que a gente aprendia isso no cursinho, para ter ideia de como eu não lembro de nada, né? Legal, bem legal mesmo. É uma pena, se eu tivesse aprendido antes, meu interesse teria vindo antes, talvez, né, vai saber. Beleza, e aí ele vai para a proteína em si, que é aquele próximo que você falou, 3.777 caracteres da proteína em si, mas também são otimizados já, então otimizados já com Cs e Gs, e aí ele dá um zoom num trechinho, em um trechinho ele dá um zoom, então aqui ele tá mostrando, seu U virou seu G, que era a tal da lianina. Acho que é leucina. Leucina, o D, que é a danina, ficou em danina. Eu não sei. Então, eu que não sei mesmo, né? O K virou P, e aí que ele tá dando aqui uma exclamação aqui, master, né? Porque vários tiveram mudanças, mas não mudou o aminoácido, alguns tiveram mudanças e mudou o aminoácido, nesses dois, né? Nesses dois, aqui o K, no caso, é a... Deixa eu ver, tem uma cola aqui. É a lisina, e o V é a valina, que aí mudaram para prolina. E aí tem a explicação do porquê eles fizeram isso. Leucina, vamos comprar spike. Terceiro e o quarto são os estranhos, são os que você falou. Essas duas aumentam a eficácia enormemente. Aí eu fiquei curioso de lembrar, eu não lembro. Foram eles que descobriram ou se é algo específico deles, né? Acho que era isso mesmo, né? Nossa, que sacada, né? Que sacada. Então vamos imaginar então que isso daí é o que descreve os spikes, né? Então o que seria fabricado seria uma série de spikes aqui assim, né? Só que o que acontecia, ele não está montado em nenhuma, eu vou falar da maneira mais vagabunda, perdão, né, que não tem nenhuma bolinha para ele se encaixar na extremidade dessa bolinha e fazer uma bolinha com um spikezinho bonitinho, que nem esse vírus que é malvado, né, no nosso ponto de vista. E aí o que acontece é que se você só tem spike, ele não é perde essa estabilidade, né, e aí ele vira qualquer outra coisa ali, né. Por mais que tenha algumas características do spike, provavelmente não é o suficiente para o nosso corpo aprender a lutar. Nosso corpo pode até aprender a lutar contra esse spike, mas na hora que ele vê esse outro spike aqui, é outra história, né? Isso, vai estar diferente, exatamente. Diferente. Justo isso, né? Ele fala que gera contra o colapsado, e não os pontas pontiagudas, sei lá como é que é. Você falou o nome do meu pai, eu já esqueci. É o espinho. Espinho. Os espinhos espinhosos é o do vírus, mas não, vira um espinho todo colapsado, né? E de novo, é uma outra pesquisa de outra pessoa, aqui já de outro grupo, né? Aqui do SARS-CoV-1 e do MERS-S. Isso eu achei sensacional, porque foi uma pesquisa de 2017, quando surgiu, né, o SARS-CoV-1 e a MERS, e que eles aproveitaram agora para o coronavírus, SARS-CoV-2, que a prolina é um aminoácido mais rígido, né, como ele fala aí, então ele consegue manter a estrutura que é para ser de fato da spike. Entendi, então lá naquela época, por alguma... passou na cabeça de alguém desse laboratório, já sei, vou colocar duas prolinas aqui, e ver o que acontece. E aí viu o que acontecia era, a estrutura ficava, né, a estrutura física parecia a mesma, sem estabilizada, sem as outras coisas, né, sem as outras questões, meio que isso, né? Isso mesmo. Que motivo, né, que a pessoa chegou nisso. E aí eles falaram, opa, vamos copiar isso daqui de lá aqui. É verdade, aqui é aquele pedaço que ele fala, né? As pessoas que descobriram isso deveriam estar agora, nesse instante, andando e fazendo high five, né? E dando parabéns. High five super americano o negócio. E aí ele recebeu um contato do grupo, né? Falando que só não estão fazendo high five por causa da pandemia, mas que estão muito felizes e muitos outros grupos voluntários, etc., fizeram parte, né? Faz sentido. Muito impressionante mesmo. E vamos pro final da proteína, os próximos passos. Se scrollar para baixo, não sei o que, encontrar algumas notificações no final também, vamos ver. GUG, CUG, aqui KK, GG, VV, KK, LL, HH, YY, TT, SS, tem 2 S's no final. É o stop. O stop, então, UGA é stop, além do AA, só que aí tem a sacada que você falou do G. E deve ser 2 stops só para garantir só que deu garantir. stop. É isso mesmo, eles colocaram um stop code a mais. É muito coisas
de tipo programação para quem programou com computação de porta serial, etc. Né? No final, às vezes você fazer algumas coisas do gênero para garantir que você fechou mesmo, que você não vai se comunicar, para não ficar aberta a porta lá achando que você está falando alguma coisa. Mas bom, vamos lá. E aí tem mais ainda, né? Tem mais coisa ainda. Vamos voltar lá para o começo para ver tudo que a gente já viu. A gente já viu tudo até aqui. Isso, né? Até aqui. Ainda falta o 3 UTR, o 3 UTR e esse poly A. Ou esse era o 3 UTR? Agora a gente tá no 3 UTR. Ah, 3 UTR. Blá, 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 blá. Hierarchy Code. Gene Expression. E aí uma pergunta, o que quer dizer expressão gênica ou algo do gênero? Porque acho que você já citou algumas vezes e eu fico perdido ainda. Então, de maneira geral, a expressão gênica é você fazer a informação que está no DNA virar proteína. Porque a informação ela se propaga pelos nucleotídeos, mas ela é expressa por meio das proteínas. Então, a regulação dessa expressão é você calibrar. Quero expressar mais proteínas, quero expressar menos, não quero expressar, em que momento eu quero expressar, em qual tecido eu quero expressar. Então, para mim é fascinante, porque todas as células do nosso corpo, desde a célula do cérebro, do fígado, do olho, tem o mesmo genoma, mas são tecidos completamente diferentes. Então, como que o DNA sabe quais genes eu devo expressar naquele tecido? E é tudo por essa regulação super fina que existe no DNA. Que se você for imaginar... Você me deu um nó agora. Gente, se eles têm o mesmo genoma, como é que quando ele produz a célula, ele sabe que é para expressar aquelas e não aquelas outras? Não sei, eu não entendi como, não. Se você quer um nó mais ainda, você já ouviu falar da epigenética? Que é uma área acima da genética? É um nó mais ainda. O que é? É uma área também complexa para mim, eu não entendo muito. Mas tem a ver com... Você vai ter manifestações diferentes, mas sem alterar sua sequência de DNA. Então, é no fenótipo. Então, ou seja, você vai alterar a expressão daquele DNA. Então, às vezes, você pode ter um gene para ter olho verde, por exemplo, só que aquele gene ele não vai ser expresso. Então, você não manifesta o olho verde, mas você tem o gene para olho verde. Que é isso aí, epigenética. Você alterar o seu DNA sem alterar na sequência dele em si. Então, você vai alterar na expressão dele. Como ele vai ser manifestado. E isso não alterando o DNA em si, alterando coisas no ambiente onde ele está, é isso? Alterar a estrutura dele, isso. A estrutura. Então vai alterar essa parte, por exemplo, essa 3' não traduzida. Então, esse aqui, o não traduzido, ela não vai virar uma proteína, né? Então, teoricamente, não tem uma expressão. Mas não significa que ela não tenha nenhuma função. Ela pode estar relacionada à regulação do gene. Tá. Isso eu entendi. A outra parte eu ainda não entendi. Ainda é muito difícil para mim. A gente vai conversando, aos poucos eu vou entendendo. Outras pessoas devem ter entendido melhor já, porque eu tenho minhas limitações aqui. Mas bora pra frente, porque realmente pra mim ainda essa parte é um pouco mais difícil. Mas eu já entendi melhor o que quer dizer o expressão, então, porque expressão pra mim tá mais ligado com alguma outra coisa que não era expressão nesse sentido aqui. Talvez por causa de alguma analogia que eu tivesse na minha cabeça, mas pensando agora então numa receita, né, se o DNA fosse uma receita, a expressão genética seria o quão frequente que eu faço, quando, de que forma, onde, seja lá o que for, algo do gênero. Seria isso. Isso mesmo. Aí ficou um pouco melhor. E aí eu percebi que, então, a expressão aqui é no sentido de demonstrar, né? De mostrar, de executar, de fazer aquilo acontecer, algo do gênero, né? Aqui é fazer proteína, no caso. Fazer proteína, legal. E aí fala que tem muita coisa que a gente não sabe, o que faz ali, etc. Mas é o que você falou, da expressão da proteína, e que a vacina foi escolhido, mitocôndria, para conferir estabilidade. Eles falam que eles retiraram essa 3 UTR de um ribossomo, né? De um gene do ribossomo 12S e de outro aqui. 12S, ribossomo RNA, para dar estabilidade. E também deve ter sido tentativa e erro, né? Eles pegaram alguma lista de coisas que já deve ter tido testes no passado e testaram e viram que era mais, talvez. Talvez não. Não, acho que provavelmente eles já se basearam em algo que já foi estudado. E aí o final de tudo. Então, no final tem um monte de A. E aí ele faz a brincadeira que não é, até mesmo o mRNA está reclamando de 2020, né? Ele fala que o mRNA pode ser reutilizado, legal. Então, depois que o ribossomo passa pelo mRNA, aquele mRNA, se continuar por ali,
vai outro ribossomo, ou o mesmo ribossomo lá e produz de novo, né? Na verdade, Gui, o RNA mensageiro ele vai ser lido simultaneamente por vários ribossomos, para você otimizar a síntese proteica, né? E aí, essa cauda poli-A, que ela é inserida no final do RNA mensageiro, ela tanto é para falar que o RNA mensageiro está íntegro, né, para o ribossomo fazer a tradução, para falar que aquilo faz parte da célula, e também ela vai regular a vida do RNA mensageiro, vamos dizer assim, porque cada vez que o ribossomo passa, é como se essa cauda perdesse um A. Então ela vai perdendo, vai perdendo. Então quando ela perder tudo, aquele RNA mensageiro vai ser degradado. Aí acabou a vida dele. Tá. Então basicamente imagino que um um RNA mensageiro tem 10 As ali no final. Quando você coloca ele para produzir a primeira vez por um ribossomo, entram 10, saem 9 As no final, né? E aí quando ele tá entrando no segundo ribossomo, ele já tá entrando só com 9 As, mas tá saindo agora com 8. E aí 8 para 7, na hora que zera, o corpo sabe que agora não é mais para produzir, pode destruir esse cara, porque... Isso, agora o RNA ficou vulnerável, né? A pontinha 3 dele vai estar suscetível ao ataque de proteínas para degradar. Tá, e deve ter, né, que ele cita aqui, então eles mostraram que a literatura... ele citou que a literatura chega a 120, o pico ótimo de números de As, que deve ter, porque a sensação que vem logo de cara então enfia 1 milhão de As, porque daí você utiliza 1 milhão de vezes, né, a sensação que vem. Só que aí me vem na cabeça aquela outra coisa que você falou, que é uma fita simples, ela vai sofrendo uma mutação mais rápida. Então se ela dura muito tempo, deve também ser ruim, por um lado, né? Então talvez seja também por isso que ela é limitada, né? Isso. Aqui a gente não falou, mas a uracila, ela pode sofrer uma mutação espontânea. No caso aí não é uracila, né? Mas no RNA mensageiro nosso que tem uracila, ela pode virar uma citosina espontaneamente. Então por isso que eu acredito que não possa durar tanto. Entendi. E aí uma coisa, você falou que, né, a gente perde um A. Mas se a gente para pensar que não são zeros e uns, porque no computador, se tirar um último caractere de uma string, não tem problema nenhum, só você mudar o tamanho dela. Mas a gente está falando de moléculas. Perder o último A significa que essa molécula foi parar em algum lugar. É o ribossomo que, de alguma forma, engole isso, essa molécula? Então, deve ser alguma outra enzima. Eu acredito que não seja o ribossomo ferretile, não. Deve ser uma outra enzima que faz isso. Eu ia perguntar justo o contrário, né? Porque aí se esse A, então, se conectou no ribossomo, então o ribossomo também tem um tempo de vida, tipo, à medida que ele se entope de As, destrói esse ribossomo, sei lá, por qualquer motivo, sabe? Ou essa enzima, ou seja lá o que for. Talvez possa ser o ribossomo, porque o ribossomo ele é constituído por RNA também, que é o RNA ribossômico. O ribossomo, ele fica todo desmontado dentro da célula, e aí quando ele vai traduzir que ele se monta, que são aquelas duas subunidades que a gente viu, que elas se juntam. Então talvez pode ser o RNA, eu não sei. Tá, não, sem problema nenhum saber. Eu tô perguntando as coisas extrapolando, porque eu tô tentando, né, entender com todas as limitações que eu tenho, então às vezes eu extrapolo para outros lugares. Então ele colocou, no caso eles encontraram 30 As, com um linkador aqui no meio, que é esse aqui, né, e aí mais 70 As, e que aí a teoria que ele imagina é que seja, eles mesmos otimizaram isso de alguma forma, né, chegaram aí. Eles falam que esse linker é só para quando eles vão fabricar, né, o RNA mensageiro a partir do molde de DNA que ele ajuda nisso. Que é só por essa questão. Isso, o nosso corpo, não, isso? Não, lá no laboratório, quando eles vão... Isso. Porque esse RNA mensageiro vai ser feito a partir de um molde de DNA, né, no laboratório. Aí esse linker meio que facilitaria isso. Entendi. Tipo, criar 100 As em seguida deve ser mais difícil, é mais fácil criar 30 As. Porque, de novo, a gente não está criando zeros e uns na memória. A gente está criando sequências de moléculas e isso pode causar alguma coisa, né? Deve ser isso. Né? Legal. Resumindo, vamos ver os resumos aqui, porque é legal, né? Então, só o resumão. Cap to make sure... Então, primeiro, um prefixo para dizer que é um programa de computador, ou para dizer que sou um RNA, um mRNA de boa, acredite em mim, confie em mim. Uma parte não traduzida, otimizada para sair produzindo a rodo, né? Cheguei aí, sai produzindo spike, né? O peptídeo para enviar para o lugar certo, copiar 100% do vírus, então vai enviar para o lugar que tem que ser enviado, porque daí vai aonde tem que ser enviado, né? Tem as duas prolinas para poder fazer a estrutura, não ficar só os espinhos. Ele não comentou dos C e dos G. Aqui, todas as otimizações de G e C, né? Uma otimização conhecida da parte do 3' e o tal do poly-A tail, que ele chamou de linker. E essa cara do cara que eu esqueci o nome. Da pseudoracila? Pseudoracila, é isso mesmo o nome? Pseudouridilio. Tá.
E aí ele suscita alguns... De novo, eu falei ele o tempo inteiro porque eu achei que era uma pessoa, Bert, eu não sei se é homem ou mulher, mas é ele. Mas eu não sei se é a mesma pessoa que eu assisti a palestra, então fica na dúvida aí, mas a gente toca a vida. Legal. É isso? É isso aí. Muita coisa, mas é muito legal, né? Desde a analogia, né, com a computação, até entender, né? Entender todas essas coisas, é incrível, né? É óbvio, né? Não é entender no sentido de fazer, né? Até porque eu não tenho a impressora aqui em casa, mas é legal. E quer falar um teaser pro próximo vídeo? Agora a gente vai explorar um pouquinho o código, de fato. Código da vacina, código do vírus e de mais vírus, é isso? Da variante. Da variante. Da nova variante. Beleza, bora lá então. Obrigadão, Vanessa, por hoje. Bora pro próximo. Obrigada. Anime.